Olá! Hoje vamos trabalhar com a unidade Educação Física na História da Humanidade. Para entendermos como que a educação física hoje se estrutura na escola e por que ela tem como conteúdo a atividade física, o exercício físico, os jogos, as brincadeiras, o esporte, a dança e as lutas, é necessário compreender como que essas práticas surgiram ao longo da história da humanidade. Dessa forma, a unidade 1 e 2 da disciplina vai tratar de a história das práticas corporais desde o povo primitivo até o surgimento das primeiras civilizações e, consequentemente, o Renascimento. O objetivo central nessas duas unidades é que nós possamos perceber em que momento, tínhamos a vivência de atividade física, passamos a ter a vivência de exercício físico e, posteriormente, surgiram essas atividades que conhecemos hoje como ginástica ou diferentes esportes. A atividade física é toda e qualquer atividade que o ser humano tinha que fazer com um princípio utilitário, ou seja, os povos primitivos necessitavam do movimento e dependiam do movimento para a sua sobrevivência. Por isso, toda e qualquer atividade que ele fazia era considerada uma atividade física de princípios utilitários. Com o passar dos tempos, alguns povos primitivos deixaram de ser nômades ou passaram a ser seminômades. O que isso significa? Ao contrário do que eles tinham que fazer, que diariamente percorrer, buscar o espaço para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse se proteger e dormir, ele começa a encontrar alguns mecanismos, que nós chamamos de agricultura e pecuária rudimentar, e por meio disso ele começa a fixar residência em alguns locais. Com esse momento da história, surge o exercício físico. O que isso significa? Os homens que continuaram sendo nômades, quando chegavam nesses territórios, queriam dominar esses territórios e passar a ocupá-los. E esses homens que já estavam nesses territórios há algum tempo, tinha uma diferença de força e de habilidade justamente porque eles passaram a não mais fazer as mesmas atividades físicas que eles precisavam pela luta da sua sobrevivência quando diariamente estavam em locais diferentes. Diante disto, este homem que já tinha os seus territórios começa a se preocupar também em se preparar para defender o seu território, defender a sua terra. E com essa necessidade surge o que a gente chama de exercício físico. Então, a atividade física é toda e qualquer atividade de movimento que fazemos como necessidade e inerente ao nosso cotidiano. Já o exercício físico é algo que nós vamos buscar e que vai ter por trás, então, um objetivo, um fim próprio, uma especificidade que não é tratada como algo necessário e inerente ao nosso dia. Hoje, diferente dos homens primitivos, buscamos cada vez mais pelo exercício físico, tendo em vista que não temos mais tantas necessidades como o homem primitivo tinha de fazer atividade física. O próprio avanço da tecnologia nos permite passar mais tempos parados e até sedentários, e com isso o exercício físico se torna algo necessário em nossa vida. Essas unidades, então, vai trazer, após esse primeiro momento, o processo de racionalização do movimento, que é com o surgimento das primeiras civilizações e que nós vamos ter, então, o surgimento de yoga, ginástica terapêutica, kung fu, o próprio surgimento lá com o povo grego e o povo da Roma do remo, atletismo, natação. Então, o início da racionalização do movimento humano e o surgimento das atividades que hoje compõem o escopo de conteúdos da educação física. O principal é que possamos compreender que todas essas práticas são inerentes ao nosso cotidiano, são resultantes da história que a sociedade e a humanidade foram construindo e que hoje se diferenciam dentro da educação física em esportes, lutas, danças, ginástica, jogos e brincadeiras e também se diferenciam nessa denominação que nós atribuímos entre atividade física e exercício físico. Espero que vocês tenham compreendido, façam as leituras que estão recomendadas e até a próxima unidade.